Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Olá, pessoal, começando mais uma edição do Elas Pode. Hoje, a Ariane aqui com a gente. Oi, Ari. Oi, boa noite, Carol. Que mulher é essa aqui do nosso lar? Né? Eu gostei do batom chia já maravilhoso. O look, eu gostei de tudo, viu, Rô? É um prazer receber a Rosana Pugina, ela que é professora, também doutora em estudos literários. E a gente tem o prazer de recebê-la hoje, né? Muito bem-vinda. Obrigada. Nosso tema hoje é o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre política, sim, sobre a política que influencia diretamente as mulheres, e é por isso que a Rosana está aqui, para falar como essa política de extrema-direita, a qual há 4 anos tem ganhado mais força, impacta negativamente as mulheres. Rosana, a Rosana, para quem não sabe, tem todo um estudo dedicado ao feminismo, né? Eu acho que pessoa melhor para falar sobre não há. Obrigada, Carol. Obrigada, Ariane. Prazer conhecê-la. Obrigada pelo convite. Estar aqui de novo. Estou sempre à disposição, viu? Pode contar comigo. Eu gosto sempre de dizer isso. Eu fui bolsista durante toda a minha trajetória acadêmica. E nós, né, doutoras, somos 2% da população brasileira, então isso já é um grande privilégio. E toda vez que a gente tem a oportunidade de devolver, né, para a sociedade o que nos foi dado, né, como bolsa, como financiamento de pesquisa, a gente tem que agarrar, né? Então, a gente começa falando sobre as ondas, né, do feminismo. A primeira onda é a onda sufragista, né, quando as mulheres ainda não podiam votar. E aí a gente já começa falando da implicação política. E aí, no caso do movimento sufragista, isso ainda é mais evidente, porque a política proibia as mulheres de votar a partir de uma ideia equivocada de que as mulheres não tinham capacidade para discutir o que era de ordem pública, justamente por conta do encarceramento das mulheres no ambiente privado da casa, né? As atividades do lar. Então, no final do século XIX, surge um movimento na Europa. Aqui no Brasil, ele chega no começo da década de 30, e as mulheres brasileiras conseguem o direito ao voto em 1934, né? Quer dizer que hoje, quando a gente fala sobre representatividade das mulheres na política ainda é baixa, não faz 100 anos que a gente vota, né? Então, isso é muito significativo. E outras diferenças que também impactam essa questão, no Brasil, nós tivemos desde sempre homens saindo do Brasil para estudar, né? Fora, quando ainda o Brasil não tinha universidades, né? Muitos iam estudar em Coimbra, em Lisboa, né? Isso já desde o século XVI, XVII, e nós tivemos a nossa primeira escola feminina no século XIX. Então, a gente tem 300 anos também de diferença em relação ao estudo. E mesmo quando surgem as escolas femininas, elas ainda eram voltadas para as questões do lar, né? Então, os meninos aprendiam noções de matemática, engenharia, né, ciência, e as meninas, né, aprendiam a ser mães, donas de casa. Então, toda vez que eu venho aqui, né, eu sempre falo que o que a gente vive hoje é resultado de outras mulheres que vieram antes de nós, né? Inclusive, se não fossem elas, nós nem estaríamos aqui, né? A gente não ia ter voz, né, para nos colocar, a gente não teria nem concluído o nosso doutorado e a gente nem poderia estar
aqui abertamente falando sobre esse assunto, né? E aí depois, então, quando a gente consegue o direito ao voto, o movimento feminista, por isso que a gente chama de ondas, a onda diminui, porque era aquele desejo, era aquele direito e ele foi conquistado. E aí, em 49, surge, né, a nossa grande filósofa, né, Simone de Beauvoir, com o Segundo Sexo, e lá ela diz, né, que é a Bíblia do feminismo, que, atenção, em qualquer momento de crise, os primeiros direitos que caem são os das mulheres. Temos que estar atentas todo o tempo, porque isso acontece mesmo. E aí o que ela traz no Segundo Sexo impulsiona a segunda onda do feminismo, que foi o questionamento do campo da sexualidade, né? Quando surge a pílula anticoncepcional, a ideologia do movimento hippie, né? Do amor livre, a mulher passa a ser dona, né, do seu corpo no sentido de controlar, né, a natalidade, que era uma coisa que antes ficava exclusivamente na mão do homem, e essa questão de sair de casa para trabalhar, justamente porque era possível controlar a questão da natalidade, já entra também no âmbito político, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando isso acontece, no período de guerra, os homens foram para a batalha e aí faltou mão de obra em várias frentes. E as mulheres foram convocadas para trabalhar fora. E isso foi uma grande novidade. Foi uma revolução mesmo. E elas vão tomar esses lugares. Mas aí, quando a guerra acaba e os homens vão voltar, elas são convidadas a voltar para casa. E muitas delas se sentem mal, começam a frequentar hospitais psiquiátricos com o mal sem nome, que é a mística feminina, que é uma outra obra de referência para o feminismo. Os médicos chamam de o mal sem nome. O que é esse mal? Eu não poder ser mulher. Ou eu sou mãe, ou eu sou esposa, ou eu sou filha. Eu não sou mulher porque eu não tenho espaço para ser. E isso é totalmente político. E claro que isso também, falando agora, né, do contexto que a gente está agora, saindo de uma eleição tão difícil, né? Querendo sair da barbárie, né, em que a gente estava, essa colocação da mulher fora de casa é essencial para o debate político. E isso vai se refletir nas mulheres que estão aí como nossas representantes. Inclusive, a minha maior referência, que é a nossa ex-presidenta Dilma, né, coração de leoa, que ela nunca seja esquecida, porque o que essa mulher aguentou, o Bolsonaro não aguentou nem metade, nem 1%. Então, fica aí o nome dela como uma referência para nós aqui na luta feminista, também no âmbito da política. O que dá para perceber assim dentro do seu discurso é que em qualquer atuação da mulher, em qualquer ambiente que ela está, a política ela vem à frente, né? E quando a gente trata o nome política, o que você pode colocar assim dentro de cada espaço desse? Então, quando a gente fala de política, eu falo isso agora como professora, né? Existe uma grande confusão com o conceito. A maioria das pessoas reduz muito política a partidarismo ou àquilo que é feito em Brasília, como se nós estivéssemos isolados do que é decidido lá e vice-versa. Então, acho que a primeira questão que precisa ser debatida é o que é política. E isso o movimento feminista mostra bem nesses movimentos de onda, como eu falei, né? Direitos, colocação, saída do ambiente doméstico, questionamento da maternidade, das funções domésticas, questionamento da violência de gênero, tudo isso é política. Mas aí, claro, né, Ari, tem também essa questão de quem a gente escolhe. Porque se nós escolhermos representantes que vão contra o que a gente acredita politicamente enquanto cidadãs, realmente nós vamos ter os nossos direitos perseguidos, que é o que tem acontecido, né, nesses últimos anos, em vários momentos aí do governo do Bolsonaro. Houve a abordagem sobre a questão do aborto, né? O Brasil ainda é um país muito conservador aqui na América Latina. A gente tem um levante verde, né, que já passou por vários países vizinhos nossos aqui de língua espanhola, mas ainda esbarra no Brasil nessa política machista e conservadora, né? Inclusive, nós tivemos casos aí de meninas de 11 anos, 12 anos, né, que ficaram grávidas porque sofreram estupro repetido, inclusive, e elas foram impedidas, até a ex-ministra, né, Damares, foi ao hospital, né, questionar o que aconteceu com essa menina, sempre do ponto de vista da culpabilização da vítima,
querendo defender células, né, que ainda nem têm existência, em detrimento de uma vida de uma menina que já estava numa situação de vulnerabilidade absurda. Então, eu acho que é assim, é um reflexo. O que você assume como pessoa, né, essa questão, como você disse, cada espaço em que a gente entra, o nosso lugar já é político. A gente sentar num boteco é político. E a gente está no século XXI. Isso ainda é. Uma mulher na área da engenharia é político. Uma mulher, sei lá, numa área majoritariamente masculina, nós temos aí as mulheres do feminejo, né, que é um estilo musical extremamente machista, conservador, muito marcado pelas questões do agronegócio, né, como nós vimos também os apoiadores aí do Bolsonaro. Então, qualquer mulher que saia desse enquadramento de gênero, que é o que a Simone de Beauvoir discute muito bem, já é político. E a gente tem feito isso, eu acho. Agora, o que falta, e eu estava lendo sobre isso hoje, é que nós temos representantes, temos mulheres, mas ainda não é suficiente. Por quê? Se 52% do eleitorado, que somos nós, votássemos em mulheres, nós teríamos câmaras legislativas, estaduais, federais, Senado, com 52% de mulheres. Por que nós não temos? Porque, infelizmente, ainda a mulher não vota em mulher, porque ainda tem essa questão da confiança, por uma questão histórica. É uma questão estrutural, né? Eu falo assim, a gente ainda arrasta no conceito do feminismo, as pessoas ainda não compreendem muito o que é o feminismo. E até uma questão que eu queria trazer é o que você vê que a gente regrediu em questão de direitos e de conquistas nessa onda de extrema-direita, que a gente teve nos Estados Unidos, teve no Brasil, né? Agora a gente vê uma luz no final do túnel, mas ainda a gente está no meio desse furacão, dessa onda. Você acha que a gente regrediu em alguns pontos? Sim, eu acho que a gente regrediu muito, especialmente em relação às taxas de violência contra a mulher, né? Violência doméstica. Os números nesses últimos anos aumentaram muito. Claro que também teve o impacto da pandemia, né? Os números de violência doméstica cresceram muito por conta da convivência, né? As pessoas estavam em isolamento, as pessoas ficaram mais empobrecidas, né? Tiveram vários problemas econômicos, os filhos em casa todo o tempo também por questão, né, do afastamento da escola, muitas pessoas passando por necessidades, e isso também ficou mais claro. Mas, além disso, além da crise econômica gerada pela pandemia, o discurso, né? A gente tem um discurso que vem de cima, e quando a gente fala de política agora, falando de política partidária mesmo, a questão da ideologia, né, que o partido no qual você vota defende, como que isso se volta para nós depois, né? Porque, como eu falei, as pessoas acham que está lá em Brasília, mas não. O que eles resolvem lá bate na nossa porta aqui. E aí, quando a gente tem um Estado que encoraja a violência, um Estado que é autoritário, que é fechado para o diálogo, né? Que não tem vergonha nenhuma de falar que favelado é bandido, que negro não serve para nada, que mulher deve ganhar menos porque é engravida, que índio tem que morrer. Legitima essa fala, favorece o porte de arma, facilita, né, a compra de arma, o porte de arma. Então, além do discurso, isso se dá na sociedade em medidas concretas. E, obviamente, que na ponta da corda estão as mulheres e, mais ainda, as mulheres negras, que são ainda mais vulneráveis. Então, quando a gente fala de... houve o corte, né, falando sobre a questão da violência, o Bolsonaro cortou 100% da verba de todos os programas sociais relacionados à violência contra a mulher, colocou o Ministério da Mulher como uma pasta dentro de outro ministério, não. Então, tudo isso inviabiliza as políticas de proteção à mulher num país que já é violento em múltiplas frentes, né? E a mulher acaba sendo a maior vítima disso, e também no sentido de alimentar, né, essa fala e esse discurso. Agora a gente ganhou a eleição, né? Estamos aí contando com... estamos meio bem por um triz para o dia nascer feliz, né? Só que a gente ainda vai um tempo para vencer esses discursos, né? E aí é isso que é mais importante ainda para nós. Iniciativas como essas de vocês e outras, né, que eu já tive o prazer de participar, é isso que a gente tem que fazer, continuar debatendo, continuar discutindo, falando não, a gente não vai aceitar, e sempre se colocar com coragem. Por isso que eu sempre falo da presidenta Dilma, né? É a coragem que deve nos mover, é o mais importante.
Se tratando da parte política partidária, nós tivemos aí uma parlamentar que, né, na capital paulista, correu atrás de um homem empunhado de uma arma, né? Nós sabemos que ela é, né, partido de extrema direita. Até que ponto você acredita que isso afeta todo o trabalho que o feminismo tem e que se coloca hoje dentro desses dias? Então, isso é uma prática histórica, né? Os homens sempre colocam as mulheres na frente para assumir as culpas, né? A gente tem aí a Helena de Troia, né? A mulher mais bonita da história, como pivô da Guerra de Troia, e ela não fez nada. Ela só era a mulher mais bonita do mundo. Então, sempre a utilização de uma mulher na linha de frente para levar a bronca dos homens que estão por trás. E, infelizmente, mulheres que têm esse pensamento, claro que atrapalham muito o movimento, porque elas têm uma plataforma de voz que nós, infelizmente, não temos. E a Damares está nesse balaio. A primeira-dama, eu ia falar ex-primeira-dama. A primeira-dama também está nesse balaio, né? E nós tivemos também aquela outra parlamentar, que eu esqueci o nome agora, essa de Santa Catarina também. São mulheres que são marionetes, né? Que ainda estão antes da primeira onda do feminismo. Elas não evoluíram com a sociedade do ponto de vista do debate. Mas tem todos os direitos conquistados. Não, tem todos os direitos conquistados, usufruem dos direitos e utilizam as suas plataformas para desdizer esses direitos, porque estão na aba de homens que as manipulam. Inclusive, a Ana Carolina tem um livro, né, antifeminista. Inclusive, ela foi fazer. Ela teve um problema na academia, né? Sim, com a professora, né? Com a orientadora, por conta dessa ideologia. Por um lado, eu percebo também que é um pouco, assim, é bastante conveniente, porque elas acabam tendo uma plataforma gigante, tem vários homens ali bajulando, né? Uhum. Justamente porque esses poucos exemplos mancham todo um movimento, né, que é histórico e que é trabalho de formiguinha, né, que é difícil. Então, eles alimentam a projeção dessas mulheres, especialmente quando elas fazem, né, essas ações que são antifeministas mesmo. Por um lado, eu percebo uma conveniência. Por outro lado, infelizmente, eu tenho pena, porque eu percebo que são mulheres que ainda estão num estágio de evolução muito atrasado e ainda estão lambendo bota de homem, né? E aí, lambendo bota no sentido literal e metafórico. É bem isso. E é interessante quando você traz isso. Quando você fala da Dilma, que foi a única presidente mulher que a gente teve no Brasil, e aconteceu todo aquele esquema de golpe por trás, né, dela como líder, né? Toda vez eu tento observar a Dilma como uma figura de líder. Sim. E como ela foi. Só que, por ser mulher, as agressões foram muito mais gratuitas a ela, né? Sim, e outra coisa, quando a agressão é a mulher, pode reparar, o Lula é burro, o Lula é analfabeto, a Dilma é puta, a Dilma é sapatão. A agressão que é feita à mulher é sempre no campo da sexualidade, porque aí essa galera conservadora, eles jogam nesse campo porque é fácil. Então, moralismos, pegando a moralidade e utilizar isso contra a pessoa. A Dilma, ela... isso foi uma fala dela do discurso do impeachment, né? Ela disse, a história é implacável, a história vai contar o que aconteceu. Hoje... Nossa, eu fiquei arrepiada agora. Eu também. Hoje, nós temos o quadro pintado, né? Nós vimos o que aconteceu com a Dilma caiu com um processo de impeachment e ela foi, inclusive, absolvida, porque ela pôde concorrer à presidência, ao Senado, desculpa, ela não ficou inelegível, só para fazer uma comparação, para isso ficar claro. O presidente Collor sofreu impeachment, a mesma lei que a Dilma sofreu. O Collor ficou inelegível por 8 anos, porque ele foi culpado, o impeachment do Collor foi legítimo. A Dilma, ela pôde concorrer ao Senado, porque ela foi inocentada das acusações que a levaram ao impeachment. O Bolsonaro, até a última vez que eu acompanhei, ele tinha 167 pedidos de impeachment. E esses pedidos não chegaram a passar pelo presidente da Câmara, né, para chegar até a votação.
E isso também tem a ver com gênero. Isso é uma questão que não está posto. E depois, obviamente, né, a utilização do Moro, né, e todas as distorções, né, que foram feitas até a prisão do presidente Lula. E depois, claro, obviamente, para que ele não concorresse ao pleito de 2018, né, isso ficou claro também. Hoje a gente vê que o que a Dilma percebeu e falou no discurso dela com muita clareza, com muita coragem, é isso que eu sempre falo, por isso que eu falo que ela é coração de leoa, é o resultado de um processo que foi antidemocrático, foi desumano, é contra os pobres, é necropolítica. Vejam aí na pandemia. Quem morreu na pandemia? Até do torturador dela, né? Assim, o torturador dela, o Ustra, fez com ela. Foi uma violência bem pesada. Vocês acreditam, vocês duas, assim, vou pontuar as duas, porque, gente, nós temos duas doutoras aqui, estamos em boas mãos, né? Como você mesmo pontuou, vocês são 2%, né, dentro desse... A gente pode falar de grau de conhecimento? Como que a gente trata, assim, esse título? Dentro do título, vocês são 2%. Agora, a pergunta, ela vai diretamente, assim, para vocês. Esses 2%, hoje, vocês doutoras, vocês sentem que esse título, ele de alguma forma faz a diferença? Ou se fosse ou talvez para um homem, ele faça um pouco mais? E o que vocês podem trabalhar, o que vocês podem dizer hoje para todos que nos assistem, né, e que nos ouvem? Qual passo que a gente pode seguir, por onde que a gente deve olhar, né, direcionar esse nosso olhar para não errarmos novamente? Principalmente, uma coisa que está muito latente, assim, o tempo inteiro. As pessoas não conhecem a história, muito menos a própria história do Brasil, né? Então, tragam um pouquinho... É para as duas, tá? Eu acho que toda a questão está na escola pública. Todas as oportunidades que eu tenho para estar na escola pública, eu trabalhei por mais de 10 anos como professora na escola pública, em várias cidades. Precisei sair por conta do doutorado. E isso demonstra também uma iniciativa do próprio governo em sucatear a escola pública, justamente para as pessoas continuarem no lugar onde elas estão, né? Nós sabemos que a elite do Brasil, que é uma elite suja, né, que vem desde lá quando o Brasil era colônia, que se alimenta da pobreza, se alimenta da desigualdade. É por isso que eles não querem ver a filha da empregada na universidade. Eles não querem ver o filho do empregado pegando um avião para ir para a Disney. Porque eles não querem estar. Isso é a criminalização da pobreza. O Brasil criminaliza a pobreza. Por conta dessa elite que é burra, que nós vimos aí essas últimas manifestações. As pessoas não têm argumento, elas não sabem falar o que elas estão defendendo. E aí você vê quem está lá fazendo manifestação. Pessoas brancas, bem vestidas, com roupas de marca, isso é perceptível. É a elite brasileira, que está lá onde está por um resultado histórico. Mas se a gente for ver do nível de conhecimento, não há. Porque eles não conseguem falar, eles não conseguem debater três ideias. Pedem intervenção militar, já é uma prova de que não conhecem a própria história, como a Ari mesmo disse, né? Então, assim, a questão é fortalecer a escola pública, porque lá está o eleitorado brasileiro, fazer com que essas pessoas aprendam, sejam pessoas críticas, é isso. E para que as próximas gerações sejam mais críticas. E eu acho que a gente já teve isso, a gente já está vivendo isso. Eu vejo muito porque eu ainda estou na sala de aula, mas falando Batatais, né? Nós tivemos a eleição da Bela, que é uma mulher trans, né, numa cidade de 60 mil habitantes, extremamente conservadora. E eu me lembrei agora de um fato interessante. A gente a Bela organizou alguns encontros, né, para a gente falar de política no ano passado, e o primeiro foi em frente ao antigo SESI. E aí o Dedão, se alguém ouvir aí puder passar isso para ele, que o Dedão, que foi um líder petista aqui em Batatais, histórico, né, fundou o PT aqui em Batatais, ele pediu a palavra, e aí ele disse assim: quando eu fundei o PT aqui em Batatais, o Lula veio. Isso era 81, 82. E a gente foi recebê-lo lá em cima na Ana Luísa, numa Saveiro. A gente desceu a 9 de julho em carro aberto. E na hora que a gente chegou na sede do PT, o Lula disse assim: amigo, vai ser difícil você implantar a nossa ideologia aqui. Aí ele disse: por quê?
Essa cidade está cheia de nome de coronel, de duque, de general, de não sei o que, tudo fazendo referência ou à aristocracia, né? Que Batatais é uma cidade aristocrata, né? Que ainda se alimenta desse negócio, dessa indústria cafeeira, né? Que já foi escravagista, esse negócio da italianada, né? Que veio para cá, e aí, por final das contas, até um pouco cafona. Além de tudo, né, meio retrógrado no sentido de ser brega também. E ele sentiu quando ele viu os nomes das ruas. Isso é muito significativo em Batatais. Quando uma mulher trans vence uma eleição com um número de votos tão expressivo, eu não costumo ser uma pessoa otimista, mas isso me deu otimismo. De que está acontecendo uma mudança. E outra coisa, o Bolsonaro foi o único presidente, depois que houve, né, a entrada da possibilidade de reeleição, ele foi o único que não conseguiu se reeleger. Até a Dilma, com tudo isso que a gente está falando, com todos os percalços, machismos, obstáculos misóginos pelos quais ela passou, se reelegeu com coragem, dignidade, comprovou que era inocente. E o Bolsonaro, com um discurso de guerra, de armamento, de desrespeito a nós, professoras, né, a nossa área, perdeu. E está aí mostrando, né, que ele só funciona na base da bala mesmo, porque democraticamente a fala dele não tem, é esvaziada de significado. Está totalmente perdido, porque ele não ganhou no grito como ele achou que ele fosse ganhar. O próprio silêncio. E a gente tem que fazer o contrário disso. Justamente o contrário disso. É aquilo, olha o coleguinha, faz ao contrário do que ele está fazendo. Aprender pelo antônimo. E, Ari, uma coisa que eu acho também, Rosana, Ari, trazer, é que, assim, a gente como mulher, e parte desses 2% que a Rosana trouxe, toda vez que a mulher está na academia, infelizmente, a academia ainda ela é patriarcal, né? Ela é composta pela maioria de homens, e a mulher é sempre colocada como uma figura que está ali, porque, tá ali, tem alguém que banca, então acabou indo para esse lado acadêmico, né? A gente sempre, eu acho que qualquer serviço que a gente vá, qualquer profissão que a gente escolha, sempre tem esse estigma que levam junto com a mulher, mas eu acho que isso não só na área acadêmica. Infelizmente, a área acadêmica ainda é muito machista, inclusive a área de humanas, né, que é... Nossa, eu ia falar isso. Inclusive nas letras, sim, né, que é uma área majoritariamente feminina no sentido de porcentagem, ainda assim... eu ainda tenho mais um agravante em relação a isso, que a Carol me fez lembrar. O meu trabalho de doutorado, ele entra na linha do feminismo, porque eu discuto pornografia. Da outra vez que eu vim aqui no podcast, esse foi o assunto. E eu indo falar num congresso com uma plateia, né, muitas vezes formada por muitos homens e também por mulheres, mas às vezes até a maioria homens, né, que é uma coisa meio estranha na área. Eu falar sobre sexo, sobre tudo que envolve o mundo da pornografia, é estarrecedor para quem ouve. Sim. E assim, nossa, ela está na academia, nesse lugar, né, como a gente já falou várias vezes, esses 2%, que é muito difícil de chegar. Quem fez doutorado sabe como que é muito difícil. E aí tem outras questões, né? Quem é mãe, recentemente que saiu a licença gestante, imagine, as mães pesquisadoras. Para mim foi uma alegria conseguir, eu também fui bolsista, mas a minha alegria foi saber que eu não perderia a bolsa, que eu teria bolsa no meu período de licença maternidade. Porque antigamente não tinha, você ficava grávida, você tinha bolsa, você ficava 6 meses lá sem bolsa, sobrevivendo, Deus sabe como. Na minha época eu já tinha. E isso que a Rosana também está falando, a gente vê que na academia tem muito mansplaining, né? Todo mundo corta a gente, todo mundo sabe mais que a gente, todos os homens são mais inteligentes, e você sempre está falando, você sempre tem que acostumar, e é ruim, mas a gente acostuma com alguém interrompendo a gente a todo momento, porque sabe mais, até de uma área que você domina. Mais uma coisa que eu sempre faço esse puxão de orelha, e eu acho que a esquerda como um todo precisa aprender e precisa melhorar, é levar temas de grande importância como o feminismo, tirar do meio acadêmico e levar para a população. Esse é um problema da academia. Eu falo da academia e da esquerda também. Eu acho que a esquerda como um todo, na política, ela perdeu por conta disso, por às vezes ter discursos
mais voltados para a própria bolha e não aprofundar mais. A gente tem uma mudança com o Lula, porque o Lula faz toda essa ponte social, enfim. Mas a gente, às vezes, tem só dentro da academia. E dentro da academia, a gente não precisa conquistar mais ninguém. É porque a gente está falando entre os pares, isso é muito significativo. Exato. A universidade brasileira, ela ainda está muito fechada. Claro que nós tivemos algumas revoluções aí. O Enem é uma revolução, as cotas, né? Esse ano, 10 anos aí da lei das cotas, né? Já com os resultados extremamente positivos. A gente tem outras políticas públicas de favorecimento da entrada das populações mais pobres, né, mais carentes na universidade, mas a universidade ainda está muito fechada para esses temas que precisam ir para a sociedade. E, sim, concordo que, se nós temos alguns representantes de esquerda que têm esse viés progressista, que é o que a gente espera, pelo menos, né, da esquerda, que esses espaços deveriam ser também aproveitados para esses debates, com certeza. O que me deixou curiosa na fala de vocês, a primeira coisa foi o que você disse quando o Lula, o nosso novo eleito presidente, desculpa, eu estou feliz, ele desceu em carro aberto. As pessoas o atingem de uma maneira dizendo que ele é analfabeto, que ele é tão burro, mas ele teve a capacidade de perceber os nomes das ruas da nossa cidade, coisa que muita gente que mora aqui não tem. Então, mas isso... Mas que isso rua que é? também é coisa da academia. E isso, na nossa área, é muito claro, com uma supervalorização da norma culta, uma supervalorização de uma teoria linguística, uma teoria literária retrógrada, extremamente violenta, excludente, e que as pessoas supervalorizam a pessoa diplomada. Claro, né, nós somos doutoras aqui, a gente gosta, a gente foi fazer porque a gente quis e porque a gente acredita nisso. Claro, eu não estou dizendo que um diploma não significa nada, não é isso. Só que o não ter diploma é que não pode significar que é nada. Porque não é, porque nós somos boas na nossa área, a gente estudou, mas se eu precisar de alguém para lá desentupir minha pia, eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer isso porque eu não sei fazer. Você sabe, o Ferrez, ele teve aqui no podcast do Michel. Eu adoro o Ferrez. E ele foi fantástico numa coisa que ele falou. Ele falou assim que você falou da questão estrutural das escolas, né? E ele falou assim que começa-se errado. Por quê? Você vai e põe um Machado de Assis para uma criança que não vai ter o entendimento para ler um Machado de Assis. Quando essa criança deveria estar explorando outros tipos de leitura, outras fontes, para depois ler um Machado de Assis. Foi uma das coisas que ele falou e eu achei fundamental, porque a gente tem um problema dentro da academia. Na nossa área, nossa, essa discussão da leitura obrigatória é eterna. É eterna e, assim, eu acho que como um todo dentro da academia, né, a gente pega todo o problema estrutural que tem na escola, que daria um debate para uma outra vez, a gente conversa sobre, eu acho que prejudica muito a compreensão do indivíduo, eu acho que prejudica a compreensão de temas fundamentais. Então, temas, conceitos que talvez deveriam ser fáceis de debater, como eu sempre falo, machismo e feminismo. As pessoas falam que é oposto isto, e não é oposto. Deveriam ser temas de fácil compreensão. A pessoa deveria ler o conceito e falar, ok. Só que como a gente tem todo esse problema estrutural, as coisas vão ficando, eu acho que cada vez mais complicadas, né? Porque a própria interpretação de texto virou também, eu acho que assim, um debate grande, se a gente pensar, né? Texto, né? A interpretação daquilo que eu quero entender dentro do texto. Como você mesma disse. Gente, manipulação de dado histórico, manipulação... Gente, a matemática é uma ciência exata. Eles conseguem manipular a matemática. Porque eles têm certeza que não vai dar nada. E outra, a massa vai absorver. Então, a massa... E quando falam que é um clichê, né? Massa de manobra, é uma manobra que é feita, que faz as pessoas, por exemplo, cantarem o hino nacional para um pneu. Depois, se eu achar o vídeo, eu tento colocar aqui em algum pedaço, mas enfim, até renderam vários memes, né? Eu não vou entrar no mérito, porque a nossa pauta hoje é mais discutir o feminismo, mas eu falo assim, quantas mulheres a gente viu nessas manifestações em que os homens colocaram, como a Rosana disse, as mulheres e as crianças ali na frente, e crianças como escudo. Na frente, como escudo, foi isso que eu falei. Foi bem lembrado, eu vi isso nas manifestações, esqueci de citar. É assim, por quê? Mulheres são descartáveis, né, nesse cenário. E se forem mulheres pobres, negras, com pouco estudo, mulheres em situação de rua ou com qualquer outro tipo de diversidade,
elas não contam. E isso está baseado naquela divisão eterna, né? Entre a mulher que eu vou casar e a mulher que eu vou sair, né? Entre a puta e a santa. E isso também se reflete na classe social, na questão até sanitária, né? A gente escuta aí a direita falar que mulheres deveriam ser esterilizadas, né? Porque tem filhos, às vezes, os filhos estão na casa-abrigo por motivos, né, estruturais da família. Não, vamos esterilizar todo mundo e, para tentar resolver o problema. Então, até a própria medicina, né, já nasce também lá com Hipócrates, o juramento a Hipócrates, né, feito até hoje. Hipócrates ele falava que o útero era um bicho. E o bicho andava dentro do corpo. E isso já foi, lá na antiguidade, um carimbo de inferiorização das mulheres. O Freud só repaginou e criou a histeria. Veja, a Dilma tem uma capa da Veja. Nossa, depois se você for fazer essa parte de imagem, eu vou te mandar. Tem uma capa da Veja que ela está gritando, porque ela estava assistindo a um jogo da Copa, quando a Copa foi no Brasil, e ela estava vibrando. A Veja recortou a foto, pegou só o rosto dela e chamou a Dilma de histérica. Então, assim, são conceitos, por isso que eu falei que sou meio cafona, porque são conceitos retrógrados que persistem, porque eles ainda favorecem uma parte da sociedade. O que as mulheres precisam entender, e isso é para todo mundo, é que nós somos maioria. Quando eles dizem que a gente é minoria, é mentira. Numericamente, isso é no mundo inteiro. O mundo inteiro tem mais mulheres que homens. A gente é 52% da população brasileira e quase 53% da população do planeta. Como que a gente pode ser minoria? E agora eu cito a Lilia Schwartz, que é uma grande historiadora, que está aí, desmentindo tudo que a direita fala e fazendo um trabalho de frente muito bacana. Aquela lá está na trincheira que nem a gente. Ela diz, nós somos as maiorias minorizadas. Porque nós somos maioria em quantidade, mas somos minorizados pelo discurso. E o discurso é tão forte que a gente compra. Vide aí as mulheres que aceitam estar nesses lugares. Como você colocou aqui, né, já para a gente trazer uma finalização, você acredita que o fato, né, você como uma estudiosa do feminismo, você entende, né, que as mulheres que são colocadas à frente dessas manifestações ou à frente de qualquer ato para poder proteger o homem, você atende, isso para você soa que a mulher está sendo utilizada de uma maneira que não deveria ali, mas para a população que não tem esse conhecimento da atuação no feminismo, acha que, nossa, mas tem até mulheres e crianças ali na frente. Como que você fecha essa nossa questão, já para que nós possamos dar uma finalizada dentro do nosso podcast hoje? Eu acredito que a gente precisa fazer movimentos, né, como esses de vocês, os podcasts que vocês apresentam. Numa cidade como Batatais, isso é extremamente significativo. Quando eu vim da outra vez, eu falei para as pessoas, nossa, mas Batatais tem um podcast assim, não sabia. Várias pessoas começaram a acompanhar. E hoje também a mesma coisa, quando eu disse que eu vinha, né? Foi a mesma coisa. Então, são iniciativas, é o que eu disse, é trabalho de formiguinha. Eu escrevo. E tudo que a gente escreve, claro que tem essa barreira, infelizmente, ainda do mundo acadêmico, mas está aí. Só dar um Google, né? Para nós, a escrita é trincheira. A sala de aula é trincheira. Então, foi o que eu disse, a gente precisa ocupar espaços. Ocupar os espaços que não nos são dados, porque a gente precisa lutar para ocupar. Mas, quando a gente ocupa, a gente precisa fazer bom uso desse espaço e levar esse debate. Mesmo que a gente tenha uma formação acadêmica, tentar facilitar os conceitos, né, abrir o debate. Eu tenho um grupo de amigas aqui em Batatais que a gente tem uma iniciativa bem bacana. A Eloá veio aqui falar sobre a iniciativa. A gente fez 4 encontros esse ano, em 4 zonas periféricas da cidade. O ano que vem a nossa intenção é fazer 8, 4 no primeiro semestre, 4 no segundo. A gente fez arrecadação de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. E a gente foi nas comunidades ter esse bate-papo. Falar para elas, vocês são feministas. Mesmo que o conceito para vocês chegue distorcido, infelizmente, muitas vezes pela internet isso acontece,
a ação de vocês é feminista. Vocês são mulheres solo, na grande maioria das vezes, trabalham, dão conta dos filhos, estão aqui com a gente interessadas em debater. Então, eu acredito, assim, é o que eu falei, são ações ainda, infelizmente, pequenas e também, às vezes, isoladas, mas, como eu falei, é trabalho de formiguinha. A gente foi lá no conjunto habitacional Zaira Pupim, fazer um café da manhã lá com as mulheres, foi maravilhoso, o debate foi lindo, e outros bairros também que a gente foi. E existe, tem como. É que nós que somos privilegiados, né, porque a gente é privilegiado, não só porque a gente tem doutorado, mas porque a gente pode estudar, porque somos a nossa cor da pele já nos coloca como pessoas privilegiadas, né, no Brasil. E a gente se aproveitar disso para chegar nessas pessoas mais vulnerabilizadas e tentar conscientizá-las. Nós, das ciências humanas, temos isso com muita clareza. Não é igual às exatas. Nós tivemos biológico, nós tivemos aí na pandemia. Nunca fizeram uma vacina tão rápido. Só que a nossa cultura não evolui igual a tecnologia. Ela demora, a gente precisa de gerações para conseguir abrir debates importantes. E eu penso assim, às vezes são expressões, são movimentos que precisam existir para que o grito, e eu não estou falando no sentido literal, ele aconteça, para que as pessoas... Poxa, peraí, eu preciso parar para pensar nisso, né? Aquela fala, a gente não pode confundir a violência do opressor com a reação do oprimido, né? Eu acho que essas galeras aí da periferia, o Mano Brown, né, com Racionais, fala isso já há décadas, né? A gente tem o Emicida também, a galera do grafite, do hip hop, que são gêneros musicais e poéticos, né, completamente poéticos, que trazem essas denúncias há tanto tempo. Tem muita base nisso. Quando a gente vê um movimento mundial, como foi Vidas Negras Importam, né, em 2020, por conta daquele assassinato que houve nos Estados Unidos, muita gente diz, nossa, mas essas manifestações, e aí, né, como é que vai ser no mundo inteiro, na pandemia? É isso, a reação do oprimido não chega nem a 1% da violência do opressor. Exatamente. E quando a gente fala de negros, a gente também fala de mulheres, né? Porque são classes, né? São parcelas da sociedade, como eu disse agora mesmo, né? Que são minorizadas por esses discursos e têm aí os seus direitos cerceados. Aqui no Brasil, fortemente a população indígena, né? A gente não pode esquecer. E aí, falando disso, também revolucionário, né? São Paulo... Como a gente está falando de Batatais, São Paulo é um estado ainda muito conservador, e a gente elegeu a Sônia, né, a nossa primeira representante aí, indígena. Sim. Então, assim, repito, eu acho que a mudança está acontecendo. E que bom que ela está acontecendo, né? O bom é que aqui todo mundo gosta de falar bastante. Eu estou só ouvindo, captando. Ari, mais alguma coisa que você queira colocar? Não, eu gostaria de agradecer tudo isso. Foi incrível, foi muito gostoso. É bom que todas as pessoas que nos assistem podem perceber que o feminismo ele não é pesado, sabe? Que ele merece ser discutido, ele precisa ganhar o seu espaço. Seja ele onde for, ele cabe em todo lugar, saudavelmente, né? Acho que a gente precisa trazer isso sempre para que as pessoas entendam. Beleza, galera? É isso, muito obrigada, Rosana. Estou à disposição, pode me chamar. Sempre. Outras pautas, eu gosto muito de fazer isso. São essas atitudes que eu acho que contribuem, né, para essa mudança que está em curso. E eu gostaria de continuar fazendo parte dela. Pode me chamar. Muito obrigada. Que bom, por favor. Para nós é sempre uma honra receber você. Daqui uns dias a Eloá também. Vou deixar um convite já para a Eloá. A área, não sei se a conhece, mas você tem um projeto super bacana, né? Eu acho que é muito legal a gente dar voz para esses projetos. E sempre difundir, eu acho que a voz das mulheres, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais de mulheres juntas, para que o machismo diminua, para que a gente consiga desconstruir muitos discursos e para que a sociedade patriarcal não seja tão cruel. A gente sabe que vai demorar para ela deixar de ser patriarcal, mas que ela não seja tão cruel como ela tem sido com a gente, né? Começa com nós mesmos, né? Ensinando os nossos filhos dentro de casa, né? Vamos tratar bem uma mulher, bem, né? Não diferente. Então é isso, meus amores, nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Acompanhem sempre o Elas Pode. É isso, né, Carol? Isso. Valeu, Rô.
Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.